Galera, vamos para a correção, né? Página 109. Vamos fazer a correção aí da página 109. Olha aí, a gente tem aí, ó. Primeira questão. Qual era a situação das alianças políticas feitas durante a Segunda Guerra Mundial após o fim do conflito? Ó, após o fim do conflito, existia aí na questão das alianças, uma parte dessas alianças eram capitalistas e uma parte era de tendência socialista. Então coloca aí, parte da aliança era de ideologia capitalista e parte era de ideologia socialista, né? Então coloca assim, finaliza, essa era a situação. Por isso que a gente vai ter uma guerra ideológica, né? Principalmente das duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, beleza? Então, parte das alianças era de tendência capitalista e parte era de tendência socialista, beleza? Segunda questão. Como os países se reorganizaram para evitar novos conflitos em larga escala? Eles se organizaram em ideologias. Então, bota assim, se organizaram em duas grandes ideologias, o socialismo e o capitalismo, né? Apenas ideologia, né? O socialismo, então, se organizaram em duas grandes ideologias, socialismo e capitalismo, beleza? Ok? Vamos lá, terceira questão. Explica o que foi a doutrina Truman, né? Vamos lá, terceira questão. Olha aí, ó, bota assim, resposta. Foi uma política do governo estadunidense cujo objetivo era impedir a expansão do socialismo pelo mundo. Então, repetindo, foi uma política do governo estadunidense cujo objetivo era impedir a expansão do socialismo pelo mundo. Ou seja, ponto, finaliza aí. Ou seja, eu vou dar uma explicação agora. A doutrina Truman era uma política externa, ou seja, era tentar influenciar o mundo para que o mundo não se tornasse comunista ou socialista, né? A gente viu no finalzinho do assunto aí que o marxismo, por exemplo, foi uma ideologia interna para perseguir os comunistas de dentro dos Estados Unidos. A doutrina Truman não, era a tentativa de evitar o socialismo no mundo, beleza? Quarta questão, isso mesmo. Explique quais foram as consequências imediatas da Segunda Guerra Mundial. Olha aí, ó. Bota aí, anota aí. Grandes perdas humanas, né? E materiais. Grandes perdas humanas e materiais, né? Logicamente aí, bota assim, grandes perdas humanas e materiais, agora eu vou explicar o porquê. Foram aí grandes perdas, né? Físicas nos países e grandes quantidade de mortos, né? Tem aproximadamente aí, se estima aí que mais de 50 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Então, bota aí, grandes perdas humanas e materiais, né? Bota assim, além da destruição de várias cidades. Além da destruição de várias cidades. Grandes perdas humanas e materiais, além da destruição de várias cidades. Certo? Então, anote isso aí, ponto, finaliza. Vamos para a questão 5. A questão 5 diz assim: o que foi o Plano Marshall e quais eram as contrapartidas exigidas dos países beneficiados? Bota assim, anota aí. Foi uma ação formulada pelos Estados Unidos em 1947. Foi uma ação formulada pelos Estados Unidos em 1947 que concedia recursos financeiros aos países da Europa Ocidental, que concedia recursos financeiros aos países da Europa Ocidental, destruídos pela guerra. Ocidental, destruídos pela guerra. Olha aí o que é que eles exigiam. Bota aí ponto e continua, né? Ponto de continuação. Os países deveriam reduzir tarifas alfandegárias. Os países deveriam reduzir tarifas alfandegárias, elaborar um plano comum de reconstrução e de ajuda mútua. Elaborar um plano comum de reconstrução e de ajuda mútua. Ponto, finaliza aí. Então, é uma política organizada pelos Estados Unidos, foi formulada pelos Estados Unidos, né? Tanto que vai levar o nome de um dos seus presidentes, o Plano Marshall,
né? E outra coisa, né? Qual era a contrapartida? Era o quê? Baixar as taxas alfandegárias. O que é que isso influencia, gente? Quando um país baixa sua taxa alfandegária, isso significa que o produto dos Estados Unidos entrava mais barato nesses países. Então isso fazia com que o quê? Os Estados Unidos pagavam imposto baixo por esses produtos que entravam. Então, aumentava o poder dos Estados Unidos. Então, isso também os Estados Unidos ajudava financeiramente, mas tinha essa contrapartida. Baixar as taxas alfandegárias, né, os Estados Unidos saíam ganhando com isso. E, logicamente, também essa questão de reduzir, elaborar um plano comum de reconstrução, né? Porque esse dinheiro também era investido para que esses países europeus, principalmente da Europa Ocidental, da Europa Oriental não, porque a Europa Oriental era socialista, então os Estados Unidos não ajudou a Europa Oriental, somente a Ocidental, beleza? Vamos aí, questão 6. O que foi a American Way of Life e qual sua relação com o período em que foi implementado? Vamos lá, ó, questão 6. Que a gente falou, né? Falamos no assunto aí agora há pouco. American Way of Life é o modo de vida americano, né? E ele pergunta o que foi e qual sua relação com o período em que foi implementado. Vamos lá. Olha aí. Foi uma forma utilizada pelos meios de comunicação e pelas propagandas publicitárias para incentivar o consumo, certo? Então coloca aí, foi uma forma utilizada pelos meios de comunicação e pelas propagandas publicitárias para incentivar o consumo. Certo? Então essa foi foi o American of Life, né? E quando foi implementado? Durante o capitalismo, né? Durante o período da Guerra Fria, que estimulava o capitalismo, né? Durante a Guerra Fria, onde estimulava-se o capitalismo, beleza? Fecha, finaliza aí. Então, a American of Life era uma propaganda, né? Era uma propaganda para estimular o capitalismo, para fortalecer o capitalismo, né? Sempre relacionando a felicidade ao consumo, né? Você é feliz porque você consome. Isso é uma ideologia capitalista, né? Então por isso que ainda existe até hoje, como o capitalismo ele continuou influenciando, continua até hoje, existe muito essa questão do consumismo exagerado no mundo, né? Tanto que a gente consome tanto que a gente produz muito lixo. Isso é um problema ambiental também, né? Vamos aí, ó. 7ª questão. O que foi o marcatismo? Foi uma política interna anticomunista. Foi uma política interna dos Estados Unidos, foi uma política interna dos Estados Unidos contra o comunismo, beleza? Fecha aí, finaliza. Quando vocês finalizarem aí, manda a foto, né, com a correção e o nome, beleza?